Olá, telespectadores e ouvintes da Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Sejam muito bem-vindos ao primeiro Entre no Jogo de 2023. Eu sou a Daniela Mascarenhos e para começar o ano com potência total, teremos a força feminina das torcedoras hoje. Para falar um pouquinho sobre a presença feminina nas torcidas, nós temos a presença da Maína Xavier, integrante da bateria da Império, torcida organizada do Curitiba, e da Ellen Durães, integrante da Atleticaníssimas, torcida feminina do Atlético Paranaense. Meninas, é um enorme prazer ter vocês aqui com a gente hoje e sejam muito bem-vindas. Bom dia, obrigada. Bom dia, o prazer é nosso em estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Então, meninas, né, como nós vimos, tivemos dois episódios em que foram as mulheres que levantaram a força das torcidas, que empurraram os times para frente. E eu queria que hoje vocês comentassem como foi esse primeiro contato de vocês com as torcidas, sabe? Contassem um pouquinho do que despertou o desejo de estar lá e fazer parte. Se você quiser falar primeiro, Maína. Pode ser. Eu sempre frequentei o estádio, né? Desde criança. Meu avô me levava no estádio, meu avô, meus tios. Então, desde criança mesmo, assim, eu sempre falo... tem muita gente que tem aquela primeira lembrança de qual foi o primeiro jogo. Eu não tenho isso, porque eu era realmente muito pequena, né? Mas eu lembro que eu assisti o jogo na social com o meu avô. E, nossa, eu adorava assistir aos jogos, né? Volta e meia, ele sempre levava a gente. Eu e meus irmãos, né? Que eu tenho 2 irmãos mais velhos. Sim. Então, quando eu tinha lá por volta de uns 12 anos, mais ou menos, meus irmãos, como eram mais velhos, começaram a frequentar o Couto, no caso, indo sozinhos, né? Então, eu sempre ia com eles. Então, daí ali que a gente começou a ter uma autonomia, digamos assim, né? De ir ao estádio sem os familiares. E até um tempo depois, assim, não me lembro exatamente quando, os meus irmãos pararam de ir aos jogos e eu continuei sozinha, né? Então, entrei na torcida, inclusive, com o meu irmão do meio, né? Ele parou e eu continuei, né? E estamos aí até hoje, né? Mais de, sei lá, acho que uns 15 anos, assim, direto. E você, Ellen? Então, a minha história com futebol, vamos dizer assim, começa com a minha avó, né? Foi a minha avó que me ensinou a gostar de futebol, sempre assisti os jogos em casa, porque ela tinha uma dificuldade de locomoção, então eu assisti os jogos com ela em casa. E minha avó era tão amante de futebol que era assim, qualquer jogo. Passando o jogo na televisão, a gente estava assistindo. E eu acompanhava muito o Atlético com ela. E morando perto da arena, sempre via aquela movimentação quando era pequena. Tem um fato curioso na minha história, que é que a primeira vez que eu fui no estádio, meus 7 primeiros jogos foram no Couto Pereira, na torcida do Coritiba, porque quem me levava era meu padrasto. Só que eu digo, de quando o coração bate forte por um time, não importa o que as pessoas façam, você vai amar. Então, depois a minha tia começou a me levar na arena. Quando eu tinha perto dos 14 anos, eu comecei com uma amiga e fiquei indo anos com uma amiga e acompanhando o Atlético assim. E eu gosto muito da atmosfera de jogo, é quase um vício, né? Aquilo o pré-jogo, a energia que tem um estádio, tá ali, viver aquilo, a emoção, né? O quanto você extravasa dentro de um estádio. Depois eu fiquei um pequeno período, assim, uns 5 anos, indo pouco, não acompanhando muito, porque estava envolvida com outras coisas, e daí eu falei assim, não é possível, eu estou sentindo falta do estádio. E voltei a frequentar, e aí a todos os jogos, até que um dia, pela internet, né, no Twitter, eu comecei a falar com umas meninas das Atleticaníssimas, eu chamei a atenção delas porque um dia eu fiz um aniversário todo do Atlético, da festa era do Atlético, e perto da Champions, meu aniversário cai perto do final da Champions, eu fiz a festa, este jogo, a gente tinha acabado de perder a Recopa pro... Recopa não, desculpa, deu pro River, depois, e, né, e tava todo mundo ali, e isso chamou muito a atenção das meninas. E as atleticaníssimas entraram na minha vida na pandemia, e logo que eu tinha me mudado de Curitiba. Então, ter a torcida feminina, ter essa interação foi uma coisa que me ajudou
a lidar com a distância, porque eu amo estar no estádio. Você, depois que entra para uma torcida, acho que é o caso organizado, ou para o movimento feminino, como é o caso das atleticaníssimas, você deixa de se sentir só. Você vai para o estádio, independente se você tem, que nem no caso dela, a família indo ou não, se a pessoa que estava acostumada, que nem eu sempre vou com a minha tia, mas se ela não está ali, eu não me preocupo mais, porque eu sei que eu vou chegar no estádio, vai ter milhares de amigas e de meninas, e onde você estiver, você vai encontrar uma menina com a faixinha para estar junto com você, curtindo essa paixão. É muito bom porque começa a sentir parte, né, de uma família mesmo. Você não é só mais alguém do torcer, você é parte de algo, como uma segunda casa. E além de torcer, vocês duas têm compromissos e atuam dentro das torcidas, né? Ellen, você cuida da parte social das atleticaníssimas, não é isso? Isso, eu coordeno junto com as atleticaníssimas, né? E eu tenho a minha fiel escudeira, que é a Paty, o social das atleticaníssimas. E a gente tenta dentro dos nossos projetos, se aperfeiçoar. Então, a gente tem um social direcionado para mulheres, esporte e crianças. Ano passado, nós ajudamos as campanhas de dignidade menstrual, teve uma junto com a AIA, e teve uma que é de um projeto de uma das atleticaníssimas, o Menstruou, que é da Tami. Então, nós fizemos arrecadações nesse sentido. No outro ano, nós ajudamos na arrecadação de Natal para crianças que participam de projetos sociais, e esses projetos são muito carentes, né? Então, nós fornecemos materiais. Às vezes nós ajudamos, assim, não é com a frequência que nós gostaríamos, mas a gente sempre ajuda o futebol feminino de Colombo, que tem a Dani lá também que coordena, e assim, às vezes as crianças que participam desses projetos não têm dinheiro para chuteira, os projetos têm dificuldade em comprar materiais, porque são bolas, elas vão para a competição e não tinham meiões, então a gente trabalha dentro disso. E mesmo assim, dependendo da causa que aparece, o grupo se une para ajudar. A gente fez uma campanha muito grande para uma das meninas do grupo que precisava de um aparelho de audição, né? Outra vez nós ajudamos uma de nós que teve uma gravidez descoberta aos 7 meses de gravidez, e os médicos deram um diagnóstico errado, dizendo que a criança nasceria com problema e ela não nasceu com nada. Tá aí o nosso, calma, que ele tem o Hector Davi, né, super saudável. Então nós fizemos uma ação muito grande de todo o enxoval, carrinho, tudo que a mãe precisava, porque foi uma coisa inesperada. Então, assim, tudo que envolva esporte, mulher e criança, nós tentamos ajudar. E tem, ano passado, né, até as meninas do Coxa também estavam junto na Assembleia Legislativa, todas receberam uma menção honrosa pela arrecadação dos absorventes. Então, assim, a gente tenta ser uma gotinha dentro desse oceano e, como torcida, fazer nossa parte ali dentro. Isso ajuda bastante, né? Porque tira um pouco daquela visão muito fechada que as pessoas têm das torcidas. E Maína, você faz parte da bateria da Império, né? Você que puxa as músicas. Na verdade, a gente ali nesse jogo em específico, né, tem o puxador da torcida, né? No nosso caso ali, o puxador sempre foi o Lano, né? Sim. Só que ele teve um AVC ano passado, né? Tá afastado, né? Então agora quem tem puxado a torcida, né? Não só a bateria, né? Como a torcida é o Fone, né? Que é um diretor da torcida, diretor da bateria, né? Agora ele é diretor de arquibancada, no caso, né? Mas nesse jogo em específico, né? Das meninas ali, a gente... Não só eu, né? Foi uma coisa, assim, totalmente em conjunto, né? Porque, assim, é fato que todas as meninas que estavam naquele jogo tocando estão em todos os jogos, né? Então, assim, a gente não fez nada do que a gente já não fazia, né? Não foi uma coisa assim... Tanto que, pra gente, no caso, foi tipo... Sexta-feira surgiu aqueles rumores de que talvez fosse torcida feminina e de criança até 12 anos, mas... os clubes não tinham se manifestado até então, né? Acho que eles se manifestaram de noite, se eu não me engano. Sim, foi bem tarde. Então, só que a gente já tava, assim, achando, assim, que ia rolar, mas, assim, sem aquela certeza, né?
Aí, então, então, no sábado voltou os nossos ensaios, normal, com todos os integrantes, inclusive os integrantes novos, né? Que no começo do ano sempre vem bastante gente, né? Procurar a bateria para integrar na bateria, né? Então foi tipo, vocês querem fazer? Só vamos fazer uma simulação. Tivemos um ensaio normalmente. A gente tem na bateria, a gente separa o começo do ensaio, o ensaio para as pessoas que são novas na bateria e até mesmo para as pessoas que já estão na bateria, mas que de repente querem aprender a tocar um outro instrumento, né? Sim. Então esse é o nosso primeiro momento no ensaio. E daí depois a gente tem um ensaio geral, que a gente passa as músicas, né? E tudo mais. Então a gente teve esses 2 ensaios e ali, tipo, fizemos 10 minutinhos, assim, de simulação para, tipo, vamos ver como que fica. Ficou bom, a diretoria aprovou, né, tanto da bateria quanto da torcida. E domingo, tipo, na arquibancada, assim. Então foi uma coisa, assim, inesperada, assim. Por exemplo, eu ia viajar, porque a gente sabia que não ia ter torcida e tal. Então eu ia viajar. Tanto que a minha família viajou no sábado de manhã e eu fiquei. E minha mãe ficou, tipo, meu padrasto, meu caso, ficou louco comigo. Jogo tem toda semana, você vai em todos os jogos e tal. Eu falei, não, mas esse jogo... Mas é um comprometimento. Não, eu falei, esse jogo, tipo, independente se a bateria fosse entrar ou não, falei, esse jogo é totalmente... É outra questão. Não tem, assim, sabe? No final, assim, tomou uma proporção enorme. Enorme, assim. Tipo assim, o que mais me chamou a atenção, assim, foi um site lá de Israel. Eu falei, nossa, chegou lá, sabe? Então, tipo, até nessas páginas de fofoca, né, que não tem a ver com futebol, eles até comentaram um pouquinho ali na Copa, né, pra talvez não perder o engajamento, mas assim, chegou uma proporção enorme, assim, sabe? Foi, tipo, foi surreal, né? Ela também viveu lá na Baixada, né? Cara, é um negócio assim, indescritível. Só quem tava lá sabe. E é muito bonito porque, apesar de ter sido uma medida, né, por uma punição, isso deixou uma mensagem, isso deixou algo de que, tipo, tudo bem, né? Mas as mulheres estão ali, elas têm o seu papel, elas estão presentes. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho de qual que é a sensação de vocês estarem fazendo parte dessa luta pela conquista de ainda mais espaço para as mulheres. Por exemplo, você na bateria, a Ellen com os projetos sociais, de ser, né, um movimento feminino dentro de uma torcida, de, né, levar essa questão, tipo, do estádio para fora dele, que nem a recepção que as mulheres da Império tiveram fora do estádio foi linda. Né? O movimento que as Atleticaníssimas fazem é uma coisa incrível. Então, gente, vocês estão ali na linha de frente desse espaço. E, tipo, nossa, ali, quando a gente saiu do estádio, foi, tipo, inesperado, total, assim, sabe? Teve até um integrante ali que falou assim, eu lembro que ele falou, cara, a gente tava esperando vocês como um pai espera um filho sair no primeiro dia de aula. Então, foi, assim, surreal, assim, sabe? Foi uma energia incrível, né? E ali eu acho que, assim, só mostra mais, assim, que a gente tem espaço, que a gente precisa estar nesses espaços. Porque, não na minha torcida, no caso, né? Mas tem torcidas aqui do Paraná, inclusive, sabe? Que, sei lá, pouquíssimos anos atrás, uma mulher não podia tocar na bateria, jamais. Tem torcidas ainda no Brasil que mulher só serve para comprar material, entendeu? Só serve para trazer dinheiro, mas fazer parte da bateria, fazer parte do material, fazer parte do dia a dia da torcida, porque você não precisa só estar na bateria, no material, em algum comando que seja. Você consegue fazer parte do dia a dia da torcida sem estar nesses grupos especificamente, né? Então, assim, a gente, tipo, é um espaço que a gente vem conquistando e cada vez a gente conquista mais. E eu acho que esse jogo, em específico, serviu para a gente mostrar para todo mundo que a gente está ali e que a gente faz aquilo ali por amor, que a gente dá a vida por ali, igual muito homem, no caso. Outra coisa, muito mais do que muitas pessoas que estão ali e que passam, né?
Então, é um espaço assim que a gente conquistou e eu acho que esse jogo foi para comprovar, sabe? E teve eu imagino que o Coxa e o Atlético tenham entrado juntos, né, com essa medida protetiva, nossa, tudo a ver. Com essa medida, né, para ser revertida essa punição. Mas, por exemplo, agora eu vi que o Paraná também entrou, né? Que o Paraná acho que perdeu 5 mandos de campo, né? Eles também entraram. E é uma coisa assim que tá repercutindo, tipo, nacionalmente, que, falando, todo ano pelo menos tem que ter um jogo, não só para nossas torcidas, no caso, mas para outras torcidas do país. E isso ajuda movimentos como o de vocês, né, Ellen? Dá uma força. Sim, esses dois jogos, né, no Atlético, vamos dizer assim, 3, porque o do Coritiba aconteceu primeiro e tem que dizer assim que eu, pelo menos vendo aquele tanto de mulher na bateria e vendo, embora fosse o Coritiba, foi muito bonito. As meninas têm que ser parabenizadas, tem fotos assim maravilhosas delas, né, mostrando a força e como elas comandaram a torcida delas e como todas querem espaço. Eu acho que os jogos do Atlético, os dois tiveram uma figura que representou muito, que é a Bruna Lack. A Bruna é da Fanáticos, ela estava grávida de 38 semanas, o Bernardo nasceu no final de janeiro, dia 30, e a Bruna, com aquele barrigão, puxou a bateria. As Atleticaníssimas e a TOF tiveram, e outros movimentos coletivos se envolveram muito. As Atleticaníssimas, junto com a TOF, conseguiram arrecadar mais de R$ 4.500 para comprar bexigas, né? Foram mais de 300 pacotes de bexigas comprados para fazer uma festa bonita. E, assim, teve uma coisa que eu senti vendo tanto o Coxa e principalmente o Atlético, né, onde eu vivo, a necessidade da mulher se sentir segura no ambiente. Tiveram fotos nos Jogos Atléticos assim, de mães amamentando, sabe? Outra coisa que esse jogo trouxe, esses jogos, né, trouxeram, além da mulher, é a inclusão, porque muita mulher, muita criança não vai no estádio porque os clubes praticam preços exorbitantes, mas assim, vendo aquelas mulheres felizes de estarem ali, seguras porque estavam naquele ambiente. Teve um momento muito bonito na torcida do Atlético, onde sempre é feito isso, né? Todos os jogos, os meninos tiram a camisa e começam a girar. E elas tiraram a camiseta e começaram a girar. Umas estavam de top, outras estavam de sutiã, o que fosse, mas elas se sentiram seguras para poder comemorar do jeito que elas desejavam, né? Embora eu acredito que isso tenha que acontecer mais vezes, que a mulher tem que se sentir segura e no seu lugar. Ela tem que entender que aquele é o lugar dela. E as pessoas, não só ela entender isso, né? A sociedade entender que a mulher está ali ocupando espaço e que ela trabalha junto. Do mesmo jeito que ela descreveu sobre como as coisas aconteceram dentro da torcida, a gente que acompanhou a Fanáticos de perto para esses jogos, né? Não que a gente estava lá dentro e grupos se acolheram muito bem. Você viu assim meninas que estão sempre ali. Elas estavam fazendo o que elas fazem todos os dias, todos os jogos, o quanto elas se dedicam às suas torcidas e ao futebol. E elas mereciam esse destaque, acho que todas as torcidas, as mulheres mereciam esse destaque dentro dos jogos, para mostrar que elas estão ali, que elas são presentes e que elas não estão atrás de homens, elas estão muito mais à frente em determinados momentos. Né? Não é só ali só para comprar material ou estar ali junto. Elas trabalham efetivamente dentro das suas torcidas, pelos seus clubes e carregam a paixão intensamente, né? Como as atleticaníssimas dizem, a gente vive o Atlético intensamente e a gente quer passo dentro do estádio de futebol com segurança. E as Gralhas da Vila, também do Paraná Clube, são outro coletivo que também atuam muito e elas estão, né, brigando muito, assistindo com o clube para que também seja revertida, haja essa reversão de pena para que elas também possam acolher jogos como nós acompanhamos.
Perfeito, Ellen. E então, trazendo um pouquinho essa questão, né, do se sentir segura, também um pouco do medo, às vezes, de algumas mulheres, mães principalmente, com crianças pequenas, é a questão das brigas, né, que foi o que causou as penalidades. E como vocês estavam compartilhando aqui, né, são as mesmas experiências, apenas torcidas diferentes. Eu queria que vocês talvez comentassem sobre um pouquinho dessa questão de, né, dessa rivalidade dentro de campo, mas a união fora. Se talvez, se as mulheres, né, mantivessem essa união, mantivessem isso de todas juntas, talvez não pudesse passar uma mensagem de ser uma forma dos clubes passarem a lidar melhor com a questão da violência. Porque vamos combinar, precisamos ter essa segurança, porque o estádio é para ser algo divertido, acolhedor. E muitas vezes a gente se afasta dele por conta disso. Por que tivemos recorde de público? Porque as mulheres sabiam que não, tudo bem, hoje eu posso ir, hoje vai ser tranquilo, né? Vai ocorrer tudo bem, não vão ter brigas, não vão ter confusões. Então eu queria que vocês comentassem se vocês acham que essa união feminina, né, como tivemos pelos movimentos das gurias do Couto, com as atleticaníssimas até as gralhas da Vila, se não seria uma forma de lidar com a violência, passar essa mensagem de, ei, vocês precisam fazer algo. Sim. Ellen, vocês não fizeram uma ação junto com as gurias do Couto? Sim, não, já teve 2 ou 3 ações que nós fizemos junto com as gurias do Couto. Existe um grupo de WhatsApp dos movimentos femininos, que estão as atleticaníssimas, as gurias do Couto e a gralha da Vila. A gente deixa um pouquinho aquela rivalidade e o futebol de lado, tenta ter uma conduta assim respeitosa nesse sentido dentro desses grupos para fazer as ações. Então, como eu comentei, no final do ano passado nós fizemos uma ação de absorventes junto com uma deputada, né? Nós foram arrecadados, olha, não sei em números agora, mas foi uma arrecadação enorme que juntaram os 3 coletivos. A gente até brincava assim, vamos ver quem vai, uma maneira saudável, vamos ver quem vai arrecadar mais, porque para incentivar as meninas a fazerem isso, os 3 coletivos receberam menção honrosa na Assembleia, e é muito importante, assim, para o Dia da Mulher também, a gente está já tentando em conjunto outra ação, e até agora eu não me falo se foi final do ano passado ou se foi no Dia da Mulher. Gente, desculpa esse dos absorventes, mas eu acredito que foi final do ano passado. São muitas ações, às vezes eu me perco. Mas a gente está sempre em contato para tentar isso. Uma união que faça diferença. E na questão da violência, né, que a Dani falou, é assim, eu acho que quanto mais mulheres e crianças conseguirem ocupar o espaço dentro do estádio, a gente vai estar dando um recado assim, ei, tem criança aqui, tem mulher aqui, não é o lugar de briga, não é o lugar disso. E as pessoas precisam se sentir seguras de estar dentro. Eu acho que muitos pais, mesmo pensam assim, nossa, eu não vou levar meu filho no estádio, se dá uma confusão e se dá uma briga. Eu acredito que quanto mais as pessoas ocupam os espaços delas, mais a gente dá um recado para a sociedade. Fala assim, ó, aqui não é lugar disso. Eu acredito que acaba um pouco com as brigas internamente. Eu acho que externamente o problema das brigas é um pouco mais complexo, assim. Mas se o ambiente se mostrar mais familiar, mais harmonioso, acredito que muito vai se melhorar nesse sentido. Eu concordo. Eu tenho filho pequeno, né? Então, tem jogos assim que eu prefiro não levar ele, né? Porque sei que tá propício, né, pra acontecer alguma situação, né? Então, pela integridade dele, eu acabo não levando, né? Mas eu acho que também a gente tem que comentar, além das crianças, das mulheres, né? Porque, assim, lá na torcida, por exemplo, eu acho que todo jogo é postado, né, para respeitar as mulheres, que se acontecer casos de passar a mão, qualquer coisa que fira a integridade da mulher, que é para chamar algum membro da torcida que vai ser resolvido. Só que o problema é que às vezes você pode não achar uma pessoa ali naquele momento. Inclusive eu vi no Twitter, né, esse último jogo que teve do Coxa, que eu vi que uma menina reclamou, só que eu não me lembro agora
se ele, eu acho que ele bateu nela, acho que era algum namorado, alguma coisa assim, e que simplesmente alguém, não sei se foi ela ou se foi outra pessoa, foi reclamar para a polícia militar, né, sobre o ocorrido, o que a polícia devia ter feito. Prendido o cara, qualquer coisa do tipo. E a polícia deu risada da cara dela. Então, assim, e diz, assim, até que depois falou, assim, que, não sei, que era para elas parar de aparecer para não acontecer de novo. Alguma coisa do tipo. Então, daí você vê, assim, a gente tem toda essa... A gente tenta ter todo esse cuidado de acolher as mulheres, acolher crianças e tal, mas, assim, aí o órgão seria, tipo, totalmente responsável por defender a integridade dessa mulher, não faz nada, sabe? E daí, de repente, assim, vai lá um menino da torcida, ou não, cobrar o cara, aí acabar gerando uma briga por estar defendendo a mulher, e daí quem vai sofrer aquilo ali vai ser o rapaz que foi comprar a briga da mulher. Então, assim, teve uns jogos que o Coxa colocou nas pessoas que estão ali na portaria, na entrada das catracas, os seguranças. Eu não me lembro qual que era a frase da camiseta, mas era alguma coisa sobre assédio, não sei o quê, que era para chamar as pessoas ali e tal. Então, assim, percebe-se que pelo menos lá no Couto, né? Não posso dizer em outros estádios porque eu não tenho lugar de fala, digamos assim. Sim. Mas pelo menos lá no Couto, tanto a torcida quanto o Coxa, eles estão comprando essa briga, digamos assim. Eles estão querendo tomar medidas para que as mulheres cada vez se sintam mais à vontade dentro do estádio. Só que ainda temos muitos casos isolados e que precisam ser revistos, essas pessoas precisam ser punidas, tanto não só do estádio, mas acredito que fora deles, né? Porque independente da mulher estar num estádio, ou seja, em qualquer lugar que for, não é porque eu hoje em dia não vejo mais o estádio como um lugar machista. Sim. Eu já perdi essa visão há muito tempo, né? Mas assim, a gente sabe que talvez até para pessoas que não frequentam tanto, seja visto como machista, né? Eu particularmente não vejo mais. Mas assim, independente do lugar que a mulher esteja, que ela tem que ser livre para andar aonde for, como for, com quem for, sem ser vítima de qualquer tipo de violência. Uhum. Então, aproveitando, né, como gancho a sua fala, eu queria, então, que vocês falassem um pouquinho, até podia começar pela Ellen, se essa imagem até um pouco ruim que as pessoas têm das torcidas, né, porque eles sempre imaginam que é uma coisa bagunçada, que, se você tá ali, você tá sujeito a tudo, mas que não é assim. Então, que, né, vocês pudessem falar um pouquinho, principalmente, né, de ter esse movimento das mulheres, de ter essa preocupação da torcida em estar ali, não, tudo bem, a gente tá cuidando. Então, se a Ellen quiser começar. Deixa eu só raciocinar. É assim, essa imagem da torcida, ela vem evoluindo muito, né? Eu acho que como torcida organizada, eu não tenho a propriedade para falar, mas como movimento feminino, assim, a gente tem uma organização bem grande dentro do grupo, sabe? Não é uma coisa assim aleatória e que você só tá ali, só aparece no estádio e é isso. Existe toda uma organização, existe toda uma dedicação fora do tempo do jogo ali para que os movimentos funcionem, para que as pessoas funcionem, preocupações internas e externas. E hoje a gente ganhou muita voz, espaço, e isso vem assim de degrauzinho por degrauzinho. Eu não sei descrever para vocês, acho que eu podia ficar uma tarde inteira aqui contando de hater a gente recebe, o quanto ataque gratuitamente é feito aos movimentos, ao fato de se ser mulher, de ser a mulher no espaço. E assim, as atleticaníssimas como movimento feminino é uma coisa do qual eu me orgulho muito, sabe? Orgulho muito mesmo. Nós temos vozes muito ativas como da Michelle Tuardic,
que é um fenômeno nas redes, assim, principalmente Twitter, ela é muito falas muito importantes, traz pautas. Nós temos e elas são ela é a DM, né, das Atleticaníssimas, a Daiane Luz, que, olha, eu não sei, eu fico até emocionada de falar dela, porque a Dai, por ser assim, não só por ser das Atleticanas, por tudo que ela faz, que ela acredita e se politiza, ela comenta os jogos do futebol feminino, já foi convidada para também ser comentarista dos jogos do time principal. Então, assim, a gente tem uma organização bem grande. Então, assim, você tem as administradoras do grupo, você tem as outras meninas, que nem como eu, que está à frente da diretoria do social. Você sempre tem alguém se voluntariando para algum projeto, para alguma coisa, e às vezes é um grãozinho assim. É a atleticaníssima que recebe a menina de fora, que nunca foi no estádio, ou que ia com alguém e não ia mais. As coisas ali no nosso movimento são organizadas assim, de a gente conseguir fretar um avião, quando nós vamos ver a final da Copa do Brasil no Beira-Rio. Agora, para Guayaquil também teve um outro avião fretado, não foram tantas atleticaníssimas, mas quem organiza isso é a Roberta, que é uma de nós. E assim, a gente se dedica muito. Por exemplo, para um jogo que teve só as meninas e as crianças, foram assim, as 2 semanas intensas de muito trabalho, de arrecadação de bexiga, de compra, de cotação, de ensaios dentro da TOF e de campanha de leve uma amiga, leve uma amiga. As meninas que estão sempre ali no estádio comprando ingresso, ensinando. Nós fizemos também para esses jogos materiais para ensinar, né, um pouco, dar uma orientação de como que é uma conduta dentro de um estádio, né, como, por exemplo, se você não vai no Couto Vereira vestida de vermelho, você não vai na arena vestida de verde, umas parecem bobeiras, mas o que levar dentro da bolsa, porque às vezes a pessoa não sabe, e a gente já viu muita menina triste porque não podia entrar no estádio com alguma coisa, então a gente prestou esse tipo de orientação e de acolhimento. Então, assim, a nossa vida não é só ir ao estádio, né? A gente se dedica muito fora disso também, doa bastante nosso tempo para que as coisas aconteçam e para que, quando a gente está ali vivendo o Atlético intensamente, seja prazeroso para todo mundo e a gente leve o nosso recado para todos os cantos. Perfeito, Ellen. E então, para a gente fechar, querem deixar alguma mensagem falando sobre, né, essa força feminina nas torcidas, da importância disso? Na nossa torcida está sempre aberto, né? Para quem queira participar, né? Quem quisesse participar tanto da torcida organizada, né? Como vir pro Couto, né? Que nem tem o caso das atleticaníssimas. Imagino que as gurias do Couto façam exatamente este movimento, né? De mulheres que querem ir ao estádio, mas não tem companhia, né? Então que se juntem, né? Com essas pessoas, né? Com essas mulheres, no caso, né? Que não são da torcida organizada. Se quiser entrar na torcida organizada também, é bem-vindo, né? A nossa torcida organizada está aberta, né? Para mulheres, bateria, material, né? Então, que quem queira fazer parte, quem queira conhecer, que venha até nós, né? Para conhecer isso, será bem-vindo, né? E que a gente precisa, né? Quanto mais mulheres a gente tiver junto com a gente, com certeza é melhor, né? E que aquela coisa, né? A união faz a força, né? Então a gente já conquistou muitas coisas, conquistamos muitos espaços, temos muitos mais espaços para conquistar, né? Não só em torcida e no futebol, mas acredito que na vida, né? Então é isso. Ellen? Primeiro, assim, quando eu ouço a Maina falando, eu fico feliz de ver que dentro das outras torcidas a linguagem é a mesma e o desejo é o mesmo que o nosso, né? Que é um desejo de mulher, independente das cores que você escolhe para defender, né? Qual é a cor que toca seu coração. Acredito que, do mesmo jeito que a bateria, a torcida organizada da Império está aberta, a TOF também está, né? Elas deixaram isso bem claro quando
quando desses jogos. E assim, o que eu posso falar das atleticanistas, assim, venham para o estádio, meninas, procurem a gente, nos procurem no Twitter, nas redes sociais, seja no perfil oficial ou de qualquer menina que se identifique como atleticaníssima. Nós estamos abertas. Um dos nossos objetivos é esse, né, de acolher, de trazer cada vez meninas, por isso que cada vez elas se sintam mais parte disso, se sintam seguras e acolhidas de estar ali. O futebol é uma paixão louca, muito boa de se viver. Estar dentro do estádio, acompanhar futebol e viver tudo que ele proporciona é uma coisa assim indescritível, né? Depois é um vício. Eu falo assim, o futebol é um vício, é uma doença, e ver que não só dentro do Atlético, como dentro do Coritiba, e eu sei dentro do Paraná Clube, né? As mulheres estão muito receptivas a receber as outras. Então, meu recado é: venham para o estádio, não tenham medo. Se você não tem com quem ir, procure, né, as torcidas, os movimentos, que com certeza você vai ser acolhida e se encontrar lá. Maravilha, e acho que vale sempre ressaltar que o lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive nos estádios. Bom, meninas, muito obrigada. E muito obrigada a você que esteve nos acompanhando. Esse foi o Entre no Jogo e até a próxima.